Isso aí, galera que acompanha o canal. Vamos para mais uma aula de física sobre velocidade média, interpretação de gráfico. Simples, mas pode pegar você no dia. Então vamos lá. No Enem caiu uma questão desse tipo. Fiz um resumo da questão para o vídeo não ficar muito longo. Ela envolveu movimento uniforme e movimento uniforme variado na mesma questão. Então o que o Enem fez? Foi o ano passado, 2016. Ele fez o seguinte: ele associou um exercício onde um motorista ele estava dirigindo um determinado automóvel e teria que manter uma certa distância de um outro automóvel. E ele fez a relação de velocidade e esta distância. E colocou alguns gráficos nas alternativas. Só que ele fez a relação de velocidade e a distância. E quando você estuda no primeiro ano do ensino médio, você estuda a relação entre velocidade e tempo. Ó, velocidade e tempo, velocidade e tempo, velocidade e tempo. Já começou a pegadinha por aí. Se você trabalha com um gráfico de velocidade e tempo, movimento uniforme, se o gráfico estiver para cima, velocidade está aumentando. Se o gráfico estiver em linha reta, aí na horizontal, velocidade constante. Agora, se você tiver uma reta para baixo nos sentidos negativos, velocidade diminuindo. Ou seja, esses gráficos são simples e você já tem memorizado. Mas o Enem ele perguntou o seguinte: a relação entre velocidade e distância. E citou que o motorista, como ele estava atrás de um outro carro, e ele cita que ele verificou um problema e ele teria que frear. Aí o que ele relacionou? Ele relacionou duas situações no mesmo gráfico. A primeira situação é quando o motorista percebeu que ele teria que frear. Ou seja, se ele percebeu que teria que frear, então significa que a velocidade é constante. Então está correto, velocidade constante. Ele não tinha pisado no freio ainda. Só que no segundo momento ele citou o seguinte, que ele vai diminuir a velocidade porque ele pisou no freio. Então aí a velocidade vai diminuir, como consiste aqui. Só que ele citou que essa velocidade ela diminui, mas efetua uma desaceleração. Aí que está o detalhe. Se falou em desaceleração, significa que não está falando de velocidade constante. Se ele estiver falando de velocidade constante, é movimento uniforme. Agora, se ele estiver falando de aceleração, significa que a velocidade ela é modificada. E se a velocidade é modificada, significa que você tem aceleração. Por mais que ela seja negativa, mas ela existe. Aí já não é movimento uniforme, é movimento uniforme variado. E a equação que leva em conta a velocidade e distância e aceleração é a equação de Torricelli. E como a equação de Torricelli leva em conta a aceleração, então significa que o gráfico é uma parábola. Ou seja, então ele não ia cair repentinamente. Ele vai desacelerando aos poucos e vai formando a parábola. Muitas pessoas assinalaram essa alternativa, mas a correta é essa daqui. Por quê? Porque não prestaram atenção nessa palavrinha aqui. Então toma cuidado no dia lá. Se ele fala velocidade constante é uma coisa. Começou a mexer com aceleração, já muda para um movimento uniforme variado. E veja que ele relacionou velocidade e distância e não relacionou velocidade e tempo. Aí pegou mais ainda. Fica aí a dica. Até a próxima aula. Obrigado.